Graça e paz, queridos irmãos, amigos, sobretudo pastores, missionários, obreiros. O podcast Fé na Verdade é dedicado a vocês, demais irmãos e irmãs que não são pastores e que assistem, podem deduzir do que nós estamos tratando aqui sobre os pastores e a vida ministerial, o quão importante é o ministério pastoral. E eu quero convidar você a tornar esse podcast conhecido para o seu pastor. Diga, pastor, na Constante TV tem um podcast Fé na Verdade voltado exclusivamente para o ministério pastoral. Não perca. Aproveito também para convidar os pastores que estão nos assistindo e aos membros da igreja que incentivem suas igrejas e financiem a participação de seus pastores na 15ª Conferência Fé na Verdade. Ela acontecerá de 28 a 30 de junho deste ano de 2024, no CAC, Complexo de Adoração e Comunhão, que é o acampamento da Igreja Batista de Constantinópolis. O valor R$400, incluído toda a alimentação, hospedagem e toda a conferência. Nós receberemos 4 doutores, pastores e doutores de uma universidade batista do estado do Arkansas, o doutor e pastor Ray Franklin, que também foi missionário no Japão. Ele falará sobre o tema Como o Cristianismo Mudou o Mundo. O doutor e pastor Terry Carter falará sobre o tema Avivamentos, Despertamentos e o Mover de Deus na Igreja através da história. O pastor e doutor Doug Nicolation, ele falará sobre o tema Levíticos e o crescimento cristão. E a doutora Bárbara, esta irmã, estará conosco e ela falará sobre o tema Discipulado na Igreja. Esta conferência será a sua 15ª edição. Não perca, serão 12 ministrações da Palavra de Deus. Não perca, em hipótese alguma. Acesse o site fenaverdade.com.br e lá você encontrará todas as informações necessárias para inscrever-se e para participar. Está conosco hoje e como nosso convidado para o estudo do livro Ser Pastor, o pastor João Saraiva, pastor da Igreja Batista Dom Pedro. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Fé na Verdade. Eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor e dizer que eu estou muito ansioso para iniciarmos este podcast de hoje, porque este capítulo é tão desafiador como o anterior, quando tratamos sobre a oração. A vida devocional é muito importante na vida do pastor e da igreja. Sim. E, pastor, sobretudo porque nós, pastores, temos como trabalho a pregação. Sim. E a tendência de ir para a Bíblia, estudá-la academicamente, procurar textos para pregar e torná-la nosso objeto de estudos e de trabalho, pode nos fazer, em relação às Escrituras, um profissional. Você passa a ler a Bíblia como um outro livro e ouvir a voz do Espírito. Há uma diferença entre ler a palavra e ouvir Deus falar. Eu fico, pastor, impressionado com a leitura da Bíblia. Quantas dezenas de vezes eu já li Lucas, por exemplo. Centenas, talvez, ao longo de todos esses anos. E cada vez que eu leio um livro profético, que eu já li várias vezes, Deus fala conosco. É impressionante. O Espírito de Deus, que é o autor último das Escrituras, ele está conosco. E a nossa vida tem momentos diferentes. Nós não somos as mesmas pessoas e não estamos vivendo pelas mesmas situações
e cada nova situação é um novo desafio, e em passagens que talvez passem despercebidas, né? Deus pode trabalhar ali profundamente no nosso coração. Então, a vida devocional do pastor é fundamental para que ele tenha um púlpito rico. Eu creio que a riqueza do púlpito depende da vida devocional do pastor. Quando um pastor tem vida devocional intensa, ele tem mais textos para pregar do que aquela luta de muitos, né? Durante a semana, o que eu vou pregar domingo? E às vezes, como a gente fala, né? Chega sábado e o pastor ainda não sabe o que vai pregar e fica ali catando textos. Esse é muito difícil, esse é muito complicado, esse eu não entendi, aquela luta. Então a riqueza do púlpito e do pastoreio depende muito da vida devocional do pastor. Então vamos lá, vamos trabalhar nosso relacionamento particular com Deus. Antes de sermos pastores e mestres, somos filhos de Deus e nossa vida espiritual exige ser alimentada. Nós alimentamos o povo de Deus com a palavra e temos que nos alimentar dela, não é verdade? E um dos perigos do ministério pastoral é ficarmos tão envolvidos com as necessidades espirituais legítimas dos outros que negligenciamos a nossa própria. Tal situação se torna contraproducente, uma vez que só podemos efetivamente ajudar os outros quando nós mesmos estamos espiritualmente sãos. O senhor concorda com isso, pastor? Sim, e eu diria que essa prática devocional do pastor, que o habilita também a ministrar a palavra publicamente, nos cultos públicos, vai levar os membros da igreja, com o tempo, a estarem buscando a mesma prática. Eu não quero menosprezar o púlpito de jeito nenhum, mas uma igreja onde os membros se limitam só a ouvir as pregações, eles comem migalhas que alimentam, mas que deve, com o tempo, levá-los a uma prática de vida devocional que tenham experiência como a do pastor, de sentar-se à mesa e comer da comida que Deus está preparando para eles no dia a dia, através da palavra sendo estudada, sendo meditada, sendo lida e sendo orada também. Sim. E por isso, os autores deixam claro, só podemos ajudar quando nós mesmos estamos espiritualmente sãos. Então, o que nos cura, o que nos torna emocionalmente e espiritualmente saudáveis para poder cuidar das doenças espirituais do povo de Deus é estarmos bem. E não tem outro modo senão uma vida devocional intensa, diária e ininterrupta com Deus. E esse é o desafio que nós não podemos fraquejar, não é, pastor? Os autores colocam que dar atenção à nossa vida devocional é reconhecer que nosso relacionamento com Deus é mais importante do que o nosso serviço. O senhor concorda com essa declaração? Sim, porque isso nos ajuda, nos vai dar condições de evitar cair na armadilha do profissionalismo, na armadilha de uma vida religiosa. E o povo, observando a vida do pastor, sendo uma vida piedosa, vai levá-los de fato a uma vida de intimidade com Deus, certamente. Ok. Deus quer a nós e a nossa comunhão com Ele mais do que Ele quer o nosso ministério pastoral e de ensino, por mais importantes que eles sejam. Esse é um ponto, eles são importantíssimos. Os ministérios do ensino, o ministério da visitação, o ministério do aconselhamento e os demais que surgem
da vida pastoral são importantíssimos, mas sem a vida devocional nós estamos sujeitos a cair no ativismo religioso, nos perder na estrutura, que é importante, mas que pode se tornar uma prisão e, infelizmente, até ídolos também. É verdade. Porque o ministério, quando ele não está sendo praticado da forma correta, infelizmente pode nos levar a termos uma queda nesta armadilha perigosíssima, que é passar a colocar o ministério mais importante do que a nossa vida íntima com o Senhor. E eu gosto desta declaração que ele fez, porque Deus nos quer. Sim. Mais do que o que fazemos para eles. Eu me lembro muito bem de uma família, aquele irmão era um empresário e ele então alugou uma casa de praia, na frente mesmo da praia, uma casa muito boa, e ele levou a família, e a esposa e os 3 filhos numa tremenda alegria. E ele abarrotou a casa de comida, levou também pessoas para cozinhar, para que a esposa pudesse curtir, e depois de um dia fazendo as compras lá na casa de praia, ajeitando tudo, ele se preparou para ir embora. E a esposa perguntou, e os filhos, você vai embora? E ele disse, eu tenho que trabalhar. E eles ficaram assim tristes porque eles queriam a presença do pai. E, claro, ele estava trabalhando pela e para a família. Uhum. Aquela casa alugada, todo aquele conforto e toda aquela providência de alimentação e de pessoas para trabalhar, para dar descanso, era produto do trabalho, não é? Mas os filhos lamentaram ter muito do pai, mas não ter quase o pai. Uhum. E eu penso, por analogia, Sim, que Deus quer-nos, Ele tem prazer, e isso me comove. Eu paro para pensar, eu sou um pecador, tão falho, e Deus me quer. uhum, Deus quer estar comigo. E o senhor, que é um pastor aconselhador, sabe que a grande reclamação das esposas, dos maridos, dos pais, dos filhos, é a atenção. sim, E pensar que Deus presta atenção e nos dá atenção, e quer a nossa atenção. Uhum. Eu fico impressionado, digo, Senhor, quem sou eu para o Senhor agora me ouvir? Não é? Tem tanta gente nesse mundo, 8 bilhões de pessoas do mundo, e saber que Deus me vê, Deus me ouve, e Deus presta atenção em mim, isso me comove nas minhas orações e gera uma profunda gratidão por tanta misericórdia, pastor. Então, o autor coloca, né, amar a Deus deve ser prioritário em nossa vida. A prioridade de nossa vida deve ser amar a Deus. E ele diz que o resumo dos mandamentos destaca isso. E Paulo termina significativamente sua carta aos Efésios com as palavras: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o Filho, é o objeto supremo do amor do Pai. E nós jamais estaremos bem em maior harmonia com Deus do que quando nos deleitamos em seu Filho e o amamos. Pastor, como o pastor vê essas declarações? Isto vai refletir nos nossos relacionamentos. Hoje, com a experiência que eu tenho de vida, minha idade, eu percebo quanto nós perdemos o nosso tempo, gastamos a nossa energia com coisas ou com situações que não levam, de fato, aqueles com os quais estamos trabalhando a entender isso aí, que a razão da nossa existência é glorificar a Deus, é amá-lo, é expressar através das nossas vidas, o seu amor pela humanidade, pelo pecador.
Então, cabe a nós como pais, como pastores, que estamos exercendo liderança sobre aqueles que o Senhor nos confiou, de, através da nossa maneira de nos relacionar com eles, demonstrar o amor de Deus, como o irmão acabou de expressar no seu pensamento. Isso é maravilhoso, isso é impactante, isso faz toda a diferença e torna a vida bela. Todas as nossas atividades, seja dirigir um carro, seja preparar uma comida, seja receber uma pessoa na sua casa, seja participar de algum evento, se torna significativo e saudável no meio de uma geração pervertida e corrupta como a que nós vivemos hoje. É verdade. E eu digo, pastor, sobre isso também, que, lamentavelmente, alguns pastores não tratam bem a igreja, não cuidam bem da igreja, exigem e criticam e cobram. Eu entendo que o pastor deve ser bem tratado, bem Sim. remunerado, mas olham a igreja como uma empresa e exigem muito cada vez mais, e até já conheci obreiros tentados a acionar judicialmente a igreja. E eu creio que quem ama a Cristo, a cabeça do corpo, ama o corpo. Sim. Esse amor ao Senhor fará com que, mesmo se uma igreja seja injusta conosco e nos maltrate, jamais nos voltarmos contra ela por causa de algumas pessoas. Se nós amamos o Senhor, nós vamos amar a igreja e não vamos reagir contra ela na carne, porque o nosso amor ao Senhor nos capacitará à renúncia, Sim. não é? A relevar tudo, porque é a igreja do Senhor Jesus, comprada com o sangue dele. Então, eu penso que esse amor ao Senhor é que nos traz resignação em muitos dissabores que nós, pastores, passamos. E eu também apreciei muito essa declaração de que o pai ama o filho e o filho ama o pai. Nos evangelhos nós encontramos essas afirmações. E quando ele diz que Deus, não é, ele tem grande prazer ao nos ver, nos deleitar em seu filho. Eu sou pai, o irmão também. E quando eu vejo alguém cuidar bem do meu filho e estar bem com meu filho, eu me sinto tão alegre com quem cuida bem do meu filho. Não é verdade? Verdade. Pastor, voltaremos no próximo bloco para darmos seguimento no estudo do livro Ser Pastor, capítulo 5, agora estudando o tema Vida Devocional. De volta para o segundo bloco do estudo do livro Ser Pastor, no podcast Fé na Verdade. O tema deste quinto capítulo, deste precioso livro, é a vida devocional, a necessária importância de termos vida com Deus para poder sermos bons pastores no ministério. E eu quero dizer a você que talvez seja esse o primeiro podcast que você está assistindo. Este é o quinto. Se você entrar no canal da igreja no YouTube, você verá lá na playlist podcast Fé na Verdade o primeiro, segundo, terceiro e quarto estudos deste precioso livro. Assim você poderá pegar toda a sequência e continuar conosco a partir de hoje, o quinto capítulo do livro Ser Pastor. No capítulo sobre vida devocional, ele faz essa advertência aí, pastor, evitando o profissionalismo. E ele diz, cuidar do nosso relacionamento com Deus é a chave para evitarmos a armadilha do profissionalismo, especialmente se formos chamados a entregar nosso tempo integral ao pastoreio. O irmão concorda que o nosso relacionamento com Deus é a chave? Então, nós voltamos àqueles pontos que vimos nos capítulos anteriores sobre
esta situação que prejudica o ministério pastoral, que é o profissionalismo, que é o academicismo. A vida devocional não pode ser encarada como simplesmente uma atividade que o pastor deve ter porque é pastor, mas, acima de tudo, entendermos que somos filhos de Deus e este relacionamento de intimidade não é apenas uma atividade pastoral porque ele é pastor, mas porque ele é filho de Deus, porque Deus quer ter intimidade com todos os seus filhos. E na posição de pastores, nós nos tornamos exemplos. Então, isso tem que ser passado para a igreja de uma maneira que a igreja seja estimulada, seja encorajada, havendo a vida do pastor como um modelo a ser seguido. Sim. Então, a chave para evitar a armadilha do profissionalismo. Ao guardarmos nossa relação pessoal com Deus, através de nossa comunhão diária com Ele, garantimos nossa sinceridade, de modo que quando falarmos aos outros, nossas palavras soem verdadeiras e nossos ouvintes discernam que somos homens enviados por Deus. Eu acredito, que o Espírito de Deus fala em nós e por nós. Sim. E eu acredito que o Espírito de Deus tem o poder de assegurar ao coração daquela pessoa no gabinete que está sendo aconselhada, aquela pessoa que está sendo visitada, aquela pessoa que está ouvindo no culto a palavra, que realmente aquele que está ali à frente é uma pessoa sincera. E essa relação pessoal com Deus, essa intimidade é usada pelo Espírito para dar essa certeza às nossas ovelhas. E isso tranquiliza muito o coração, porque eu pastoreei uma igreja que vinha de uma grande decepção com seu pastor, porque muito do que era dito no gabinete vazava. E eu estranhei o fato de que não havia procura do gabinete, não havia demanda de aconselhamento, porque o aconselhamento havia caído em descrédito por conta da atitude do pastor que estava realmente sendo infiel nessa área do aconselhamento. Então, as ovelhas precisam sentir segurança quando alguém nos procura para compartilhar um pecado na sua vida que não foi descoberto, que não foi flagrado, mas a pessoa mesma, ela confia, ela abre e ela se expõe. Isso demonstra uma grande confiança no caráter do pastor. E eu creio que isso é produto da nossa relação pessoal com Deus através da comunhão, que repercute no coração da ovelha. O meu pastor é um pastor de ovelhas segundo o coração de Deus, não é? E isso gera muita confiança do rebanho, não é verdade, pastor? Exatamente. E nós estamos o tempo todo sendo observados. Segundo os especialistas, 50% da nossa comunicação é expressão corporal. 43% é a voz e apenas 7% as palavras. Então, quando as pessoas nos ouvem, quando as pessoas estão nos observando, seja no púlpito, seja numa visita, seja numa atividade qualquer de ministério, nós estamos falando através das nossas vidas. E essa intimidade com o Senhor, essa comunhão diária que ele menciona aqui, nos possibilita ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor que vai fazer com que as nossas vidas sejam de fato conduzidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em nós e ele conduz nossos pensamentos e sentimentos, de maneira que nós, apesar de sermos falhos, nós não somos perfeitos,
temos áreas que precisam de ser trabalhadas. A igreja percebe isso, mas nota que há uma diferença quando o pastor tem esta vida devocional. É verdade, pastor. Vamos em frente? Deus exige qualidade, não quantidade. Algumas lições nós aprendemos lentamente, e uma que tem sido particularmente difícil é que Deus quer qualidade de vida de nós, em vez de quantidade de serviço, e que este último não substitui o primeiro. Pastor, concorda com essa declaração? Sim. E aí, mais uma vez, voltamos a esse ponto da questão do risco de cairmos no ativismo ministerial. Mais de nós, ou é aquela velha questão, trabalhamos tanto para o Senhor e nos esquecemos do Senhor. O pastor pode realmente cair nessa armadilha, né? De fazer muito para Deus e ter pouco tempo com Deus. Inclusive, há casos de pastores que se sentem até culpados se eles estiverem, digamos, tirando um tempo para descansar, porque já estão tão acostumados com a rotina de atividades que não se sentem confortáveis de estar em tempo, dedicando um tempo de lazer, um tempo de recreio, que é importante, faz parte da vida do pastor também. Sim, é necessário, né? Bem, mais importante do que toda a nossa preparação para o ministério e nossa administração cuidadosa da vida da igreja é que vivamos pela vontade de Deus, refletindo a graça e o caráter de seu Filho em todas as nossas relações com os outros. As pessoas nos observam nas reuniões de liderança, nas assembleias. Sim. Não é incomum o pastor ser alfinetado, provocado numa assembleia, uma palavra sutil, aparentemente inofensiva, mas quem sabe do que está acontecendo entende que a pessoa quis de alguma maneira atingir e ter esse autodomínio para não, perante a congregação, dar mau testemunho, estar no controle do Espírito. E só mesmo a vida devocional é que nos garante essa plenitude que nos controla para que, diante dos outros, como ele colocou aí, possamos refletir um caráter realmente cristão e uma pessoa dominada pelo Espírito. O senhor tem alguma experiência assim, pastor? Sim, já tive várias oportunidades de trabalhar isso na minha vida no passado. E hoje, com mais experiência, eu, lógico, tenho uma vantagem maior do que um pastor mais jovem. Mas eu percebo que os pastores mais jovens com os quais eu trabalho, pelo fato de termos hoje um ambiente saudável em nossa igreja, eles demonstram até muito mais habilidade do que eu tive no passado, quando ainda começando a minha carreira pastoral. Então, eu percebo que na medida em que uma igreja local vai crescendo na sua maturidade relacional, isso vai fazendo com que as gerações que vão surgindo sejam muito mais parecidas com Cristo. E essa é a nossa missão como pastores. Eu lembro no passado, nós que somos congregacionais em termos de administração, eu lembro que era muito comum ouvir de pessoas que tinham dificuldades em ir às assembleias por causa dos conflitos que surgiam. Nossas assembleias em nossa igreja são tranquilas, são assembleias que edificam, são assembleias em que as pessoas aprenderam a lidar com os conflitos e a exalar o bom perfume de Cristo, que é a razão de estarmos aqui na terra. Louvado seja Deus, pastor. A influência mais poderosa que podemos ter sobre as pessoas é o exemplo. Isso, realmente, palavras são muito importantes, palavras são necessárias. Está provado que uma criança, ela precisa ouvir palavras de amor, o bem que isso faz e o mal quando
são palavras de desafeto, o quanto as palavras elas deixam marcas profundas na vida de uma pessoa. Mas o exemplo é tudo. Sim. Né? O exemplo é tudo, porque as nossas atitudes podem mostrar o quão falsas ou hipócritas as nossas palavras podem ser. Então, dar o exemplo é fundamental. E o que garantirá um pastor esse exemplo é a sua vida devocional. Porque ali Deus vai tratar, vai corrigir, Sim. vai disciplinar a nossa vida para que sejamos realmente exemplo para as nossas ovelhas. Pastor, 4 aspectos da vida devocional. O primeiro deles é a adoração. Muitas vezes nós pensamos em culto público, não é? E o pastor vai orar e já começa orando pelas pessoas e ele não dedica o primeiro momento do encontro com Deus para adorar. Isso é uma perda de qualidade muito grande na vida devocional. Perder a dimensão da adoração. Então, eu recomendo que os pastores, que nós realmente comecemos adorando, lembrando as grandezas de Deus, os seus feitos extraordinários, a beleza da sua criação. Eu oro de manhã, bem cedinho, ainda está escuro, e eu abro a varanda e tem uns pássaros que têm uns cantos bem diferentes ali, e um especial, e eu digo, Senhor, quando o Senhor fez esse pássaro com esse canto aqui, o Senhor estava inspirado, né? E eu começo a louvar a Deus por cada coisa, as frutas, cada uma diferente, né? Os sabores. Deus fez tudo com tanta beleza, com tanta grandeza, com tanta delicadeza e com tanto detalhe que pode passar despercebido, né? Tem animais que se alimentam só de grama, né? Sim. E não tem paladar, e Deus nos deu paladar. Então, assim, em tudo nós podemos adorar a Deus, contemplando as maravilhas que as suas mãos fizeram, para então entrar em petição, né, e intercessão pelos outros. E o autor diz, fomos criados originalmente para a adoração e então recriados para esse fim em Cristo. Como o irmão vê essa declaração? Significa que em Cristo nós voltamos ou podemos funcionar perfeitamente, né? Porque na pessoa de Jesus Cristo nós somos religados novamente a Deus, que nos criou para isso exatamente. A razão da nossa existência é estarmos aqui na terra para glorificá-lo. Paulo aos Coríntios declarou, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei isto para a glória de Deus. Portanto, quando nós passamos, através dessa vida devocional, a entender a razão da nossa existência, nós vamos tornar a vida bela, em todos os momentos. Ok. E se fomos criados para adoração, e se recriados para esse fim, então a queda e o pecado rompeu essa adoração. E sempre o pecado nos fará criar ídolos, Exatamente. nos voltar para outras coisas que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E a própria igreja, o próprio trabalho de Deus pode tomar o próprio lugar de Deus na nossa vida, né, pastor? Quando se fala em pecado, normalmente as pessoas tendem a olhar as consequências do que o pecado traz para as nossas vidas, as obras da carne. Mas o pecado, no sentido da palavra, é errar o alvo, que é exatamente isso, é deixar de adorar a Deus.
E quando deixamos de adorar a Deus, nós produzimos as obras da carne. E o que são as obras da carne? São coisas que praticamos, que fazemos, que podem até ter uma boa intenção, mas se são feitas para a sua própria glória, para a sua própria honra ou para o seu próprio prazer, se tornam ídolos. E muitos cristãos, infelizmente, têm ídolos no coração e não percebem. A vida devocional, a vida de intimidade com Deus e uma vida de adoração nos livra dos ídolos do coração. Muito bem. É trágico, dizem os autores, se nos sentimos obrigados a liderar o povo de Deus em louvor e adoração pública, mas estamos desprovidos de louvor e adoração sinceros quando nos achegamos a Ele em secreto. E, no entanto, esse pode ser o caso. Diante da igreja, podemos passar como adoradores, mas não sermos de fato. Não tem muito a ver com o assunto, mas eu me lembro de algumas vezes pregar em igrejas e existem ministérios de louvor, por exemplo, em que as pessoas elas estão totalmente desvinculadas da adoração como um todo. E aí você vai num congresso, aquela equipe de louvor está ali em êxtase, não é, quase flutuando. Aí acaba o louvor, vai todo mundo para o lado de fora para bater papo e não ficam para orar e nem ouvir a palavra. Acaba a mensagem, voltam para o culto e novamente saem do êxtase e entram de novo nesse estado, não é? E eu sempre nas igrejas onde eu vou, eu combati muito isso, porque o verdadeiro adorador, ele compreende que ele não está cumprindo um papel no culto. Sim. Não é? Ele está ali para adorar. E adorar significa dirigir-se a Deus em oração, dirigir-se a Deus em louvor, mas também Deus dirigir-se a nós pela palavra. Então a adoração é um todo, não é? Exatamente. Isso nos leva a ficarmos parecidos com Ele, porque a adoração nos torna parecidos com aquele objeto que nós adoramos. Sim, muito bem. Em frente, a oração e meditação. Como pastores, reunimos para nós mesmos todos os tipos de cuidados em relação ao rebanho de Cristo. E é na oração que justamente descarregamos nossas angústias sobre o Supremo Pastor. Então, orar, nós descarregamos o nosso fardo com Ele. E esse fardo, as pessoas descarregam seus fardos conosco. Sim. E nós temos que descarregar com alguém, né? Sim. E com o nosso Deus. Eu gosto muito dessa questão da meditação, porque há pessoas muito preocupadas em ler a Bíblia toda em um ano ou até várias vezes. Ótimo. Mas o problema é aquela leitura corrida, aquela leitura sem pausa e sem meditação, no sentido de refletir sobre o que foi dito, como aquilo se aplica na minha vida, na vida das pessoas. Então, o ocidental, pragmático, utilitário, ativista, ele não é dado à reflexão, não é? Ele quer cumprir a meta. Eu tenho que ler, digamos, 10 capítulos hoje, não é? E assim ele tem que voltar no tempo para poder orar. E eu penso que separar tempo para ruminar a palavra, né, nos alimentar dela e refletir sobre ela é extremamente importante. Pastor, no próximo bloco nós voltaremos, dando prosseguimento ao próximo bloco do programa e podcast Fé na Verdade. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade, hoje estudando o 5º capítulo do livro Ser Pastor, cujo tema é Vida Devocional. Estamos trabalhando nesse tema e destacando o quão é importante para todos os cristãos, mas sobretudo para o pastor, ter
vida devocional, fazer tempo, antes de pensar em fazer para o Senhor, buscar o Senhor, desejar o Senhor, nos deleitar em sua presença, adorá-lo. E nós estamos agora considerando sobre essa parte da oração e da meditação. E os autores dizem: o que quer que nos incomode é assunto digno de oração. O que quer que nos cause ansiedade é para ser lançado sobre Cristo. E isso é um remédio para nós mergulharmos, não é, numa ansiedade crônica. Sim. Se nós constantemente compartilharmos, dividirmos com o Senhor o que se passa, o que nos incomoda, né? O pastor sente esse alívio quando, de maneira constante, compartilha com Deus aquilo que causa aflição. Sim, e eu tenho várias experiências, mas eu lembro de uma, quando eu estava em São Paulo, no final dos anos 90, eu estava atrás de um documento da missão onde eu estava trabalhando e já tinha procurado de todas as formas aquele documento e já estava ficando irritado. E quando a gente se irrita, quando as emoções afloram, a tendência da gente é perder o foco e começar a agir não usando mais as faculdades, a razão. E aí vem as consequências. E de repente eu parei e pensei, mas eu não orei. Então eu sentei na cama, estava no meu quarto, e fiz uma oração relâmpago. E em fração de segundos me deu aquele ímpeto de olhar atrás da minha escrivaninha que ficava no meu quarto. Quando eu me levanto do local onde eu estava sentado e me dirijo até a escrivaninha e olho atrás, eu vi um papel branco. Puxei a escrivaninha. Era exatamente o documento que eu estava precisando, que estava procurando. Parece uma coisa boba, aparentemente, mas naquele dia eu entendi que o Senhor está interessado em todos os momentos da nossa vida. Não só nos grandes problemas, mas em pequenas coisas. E eu vim, a partir de então, atentar para detalhes da minha vida e na vida de outras pessoas também. Pessoas com quem eu me relaciono. No sentido de estarmos vivendo aqui, num mundo caído, e convivendo com pessoas que estão sujeitas a errar, a pecar, a falhar, mas guardados pelo poder do Espírito Santo, que tira a ansiedade do nosso coração. Palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, em outras palavras, que ninguém consegue explicar, é sobrenatural, guardará os vossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Então, o cuidar dos pensamentos é muito importante. E a oração e a meditação nos ajuda a calibrar o coração. Todos ansiamos por manter-nos renovados em oração, para que ela não se torne uma mera questão de palavras ou de rotinas, ou de rotina sem significado. Ela tem que ser rica, né? Tem que ter conteúdo e tem que nos dar esse retorno de nutrição espiritual. Então, meditar e lançar todo o nosso fardo sobre esse Deus maravilhoso. Muito bem. Vamos em frente. Tudo o que fazemos habitualmente possui esse perigo inerente, e por isso não devemos ter vergonha disso, mas estar atentos para evitar isso, não é? A rotina e a perda do sentido e do significado das coisas. Um outro aspecto de máxima importância na vida devocional, a leitura da Bíblia. O alimento espiritual que sua palavra fornece alimenta a nossa vida espiritual. É através da sua palavra que obtemos vislumbres da glória de Cristo
para que nosso caráter seja transformado de glória em glória na sua própria imagem. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra. O viticultor, ele limpa os ramos da videira. Eu diria que a palavra é como se fosse a tesoura ou a faquinha, o instrumento que o viticultor usa para podar, para limpar o ramo. E quando o pastor tira a palavra da sua vida devocionalmente, é como se estivesse tirando das mãos de um viticultor o instrumento que ele usa para efetuar essa podagem. E Deus realmente poda a nossa vida, Deus realmente trata o nosso coração com a sua palavra. Eu oro, eu digo: Senhor, eu ontem abasteci o carro, me abastece. Senhor, eu assentei minha mesa para comer e me alimentar, me nutre. Eu gosto sempre, antes de começar a ler a palavra, orar e dizer a Deus o quanto eu estou faminto e necessitado de nutrição da parte dele. Eu creio que é um prejuízo muito grande abrir a Bíblia sem orar e sem pedir ao Espírito que fale conosco, que nos guie na leitura. Esse exemplo que o irmão deu. Muitas vezes eu estou ali num plano de leitura e oro pedindo a Deus para falar comigo, e na hora vem outro texto, e aí eu saio, eu aprendi, a gente vai aprendendo, né, pastor, com o tempo, a ouvir a Deus, e aí você deixa ali o plano, né, que é bom ter um plano, mas também não ficar escravo de um plano, para que o Espírito nos guie, e aí você vai ler algo onde Deus vai falar tanto com você e vai ser tão profundo para você naquele momento, vai ser tão especial. O senhor também tem esse tipo de experiência, pastor? Sim, e isso é interessante porque nossa tendência como seres humanos é ficarmos presos a padrões, a dogmas que nós criamos, tradições de homens. Não é que seja errado você ter um padrão, você estabelecer um dogma, mas o único dogma que realmente nós não podemos de maneira nenhuma deixar é exatamente essa vida de intimidade com o Senhor. E Deus age de uma forma multiforme. Olha quantas pessoas diferentes. Não existe uma pessoa igual na face da Terra. 8 bilhões no planeta e cada uma diferente. E Deus se manifesta de uma forma maravilhosa nos relacionamentos. Então, mudar de vez em quando faz parte. Precisamos estar bem atentos à diferença entre forma e função. Ler a Bíblia, ou a palavra, é uma função, a oração é uma função, a comunhão é uma função, a adoração é uma função. Todos devemos cultivar e exercitar essas disciplinas espirituais. Já a forma pode mudar. Muito bem. Isso é muito interessante. Pastor, ele prossegue dizendo, os autores, que o profissionalismo contra o qual temos nos alertado deve ser evitado, especialmente quando lemos as Escrituras. Não é? Aquela ideia de eu estou lendo para procurar o texto que eu vou pregar. Sim. Eu estou lendo como pastor em busca do que eu vou ministrar aos outros. E a vida devocional do pastor é quando ele esquece que é pastor e ele ali se posiciona diante de Deus como ovelha do Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, o nosso bom pastor, para que ele nos guie aos pastos verdejantes da sua palavra. Não é verdade? E ele diz também sobre a importância da leitura de livros cristãos, os clássicos cristãos e livros que estimulam a devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade pessoal têm um lugar valioso em nossa vida devocional. O pastor gosta de ler
tem essa prática, gosta de ler biografias, por Sim. exemplo. Nos conte aí sobre a sua experiência de leituras, pastor. Nós temos a tendência de olhar apenas aquilo que está perto da gente ou dentro da nossa cultura. E a leitura de livros cristãos, de clássicos, de biografias, nos permite fazer viagens em baixo custo, custíssimo a despesa, e assim aprender com outras pessoas, desfrutar de experiências que nós não teríamos se não fosse através dessas leituras. E eu muito me enriqueci. Eu não tive a oportunidade de fazer viagens para o exterior, mas ao longo da minha vida cristã, da minha vida espiritual, da minha vida ministerial, eu pude aprender com muitos homens através das leituras que eu fiz. Pude ser enriquecido com o testemunho de homens que fizeram a diferença na sua trajetória. E que bênção hoje ter tanta literatura em português. Sim. Em 1980, quando eu entrei para o seminário, o número de livros era reduzidíssimo. Teologia sistemática tinha do Berkhoff, né? Sim. Um clássico, e o Langston em português da Joerp Batista, era o que tinha. Hoje, as editoras traduziram as mais importantes obras de teologia sistemática que ao longo da história do cristianismo tem sido assim uma fonte de estudos de riqueza, teologias do Velho Testamento, do Novo Testamento, literaturas, histórias missionárias, biografias missionárias. Hoje temos grandes editoras e várias editoras publicando tanta literatura, então o acervo é muito grande. E o pastor, além de reservar tempo para a Bíblia, ele também deve, eu creio que ele deve separar mais tempo para a palavra, mas ele também deve separar um bom tempo para ler literatura que o ajudará, porque Deus deu dons, deu mestres, doutores à igreja, e nós vamos aprender com eles, né? Dois homens que muito me influenciaram, não os conheci pessoalmente, mas através dos seus livros me impactaram. O pastor Edson Queiroz, que foi pastor da primeira igreja lá em Santo André, através dos livros dele, mas um dos que mais me marcou foi Igreja Local e Missões. Então, muito do que hoje eu tenho na minha prática ministerial na igreja em Dom Pedro é fruto das leituras que eu fiz. Por exemplo, o conselho de missões que a nossa igreja passou a ter, aprendi com ele. E um outro é o Dave Cornfield, onde naquele anseio dele de ajudar pastores, de encorajar pastores, ele publicou vários livros sobre discipulado, sobre as disciplinas espirituais, explorando bem Atos 2, 42 a 47, muito me abençoou, de maneira que eu mudei a minha visão ministerial no que tange a importância do mentoreamento. Hoje nós temos uma prática na igreja de Dom Pedro que eu aprendi com o David Cornfield e que me levou até a aprofundar o meu trabalho na área do aconselhamento, porque o discipulado nos leva a uma cultura relacional a ajudar as pessoas a lidar com seus conflitos. Eu vou também citar dois, o irmão citou, né? Eu admiro muito John Stott. John Stott, ele foi membro de uma única igreja. Ele se converteu na adolescência e se tornou pastor desta igreja onde ele se converteu. Ele foi celibatário, né? Ele não casou, ele viveu até os 90 e poucos anos e ele dedicou a sua vida. E eu fico impressionado, por exemplo, um livro, A Cruz de Cristo. Sim. Ele entrega para nós. Eu não teria tempo de pesquisar a bibliografia que ele mergulhou, mas ele foi lá com o dom
que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu e trouxe, não é, para nós as informações dos grandes autores ao longo da história. E os seus comentários eu agradeço, eu digo ao Senhor, que bênção esse servo teu, quantas horas dedicadas ao estudo. Ele não casou, não teve esposa, não teve filhos e se dedicou mesmo à pesquisa, ao estudo e produziu literatura que é uma bênção, não é? O outro pastor Lloyd Jones, não é? Seus sermões fantásticos, né? Seu exemplo, o quanto ele mostrou a importância e a necessidade, não é? De um avivamento espiritual e da fidelidade à palavra do nosso Deus. Isso tudo enriquece a nossa vida devocional, porque estes homens mostram que eles tinham vida com Deus. É um aspecto que ressalta aos olhos claramente no que eles escrevem, é produto também da sua devoção ao Senhor. Pastor, uma das principais dificuldades como pastores e mestres é que, ao invés de sermos ministrados, tendemos a ministrar sempre para os outros. Uma forma eficaz de corrigir isto é deixar que outros ministrem a nós através dos seus escritos. E aqui eu quero falar de conferências como a Conferência Fé na Verdade. Sim. Não é um texto, mas é uma conferência voltada para pastores. E como os pastores deveriam separar tempo. Alguns pastores me dizem, eu não fui porque eu estou muito ocupado na igreja. E ficam sabendo, né, dessa conferência com meses de antecedência e não se planejam para estar ali, né? E ele disse, nós temos a nos beneficiar ao zelar por nossa vida devocional, pois dela depende a nossa caminhada com Deus. E ele diz mais, pastores e mestres são o principal alvo do inimigo e seus mais poderosos e persistentes ataques serão em nossa caminhada com Deus. Por isso devemos, então, nos guardar. Suas últimas considerações, pastor, sobre esse assunto, para encerrarmos o podcast Fé na Verdade, estudando o capítulo 5 do livro Ser Pastor. Nós precisamos lembrar sempre que nós estamos aprendendo continuamente. Então, o pastor não pode cair na armadilha do profissionalismo e também na armadilha de achar que ele não precisa de ajuda, que ele não precisa de encorajamento, que ele não precisa de aperfeiçoar o seu ministério. Não tem coisa mais enriquecedora do que a mutualidade na vida da igreja e do pastor principalmente. Então, eventos como a Conferência Fé na Verdade são oportunidades únicas para nós crescermos nesta graça. Pastor, mais uma vez obrigado. Querido pastor, fique conosco toda semana, assistindo, participando do podcast Fé na Verdade. Se você não é pastor, ligue para o seu pastor e diga, pastor, não perca. Entre lá no canal da igreja no YouTube e na playlist podcast Fé na Verdade. Este programa de hoje e os demais estarão lá à sua disposição. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.